Olá, professor, olá, professora, tudo bem? Como eu prometi para vocês, hoje eu estou trazendo um assunto sobre acompanhamento de aluno, acompanhar o desenvolvimento do aluno. Vai ser uma aula bem rapidinha, mas eu espero que vocês gostem e aproveitem, tá bom? Deixa eu compartilhar uma tela aqui para vocês rapidinho. Eu estou aqui no Google Meet porque eu tenho alguns slides para poder apresentar, até mesmo para apresentar a ferramenta, acho que fica mais fácil assim. Então, vamos lá. Como acompanhar o desenvolvimento de seu aluno? Na verdade, eu trouxe uma ferramenta, e nessa ferramenta eu vou dar para vocês um passo a passo de como vocês podem fazer isso aí na sala de aula. Antes, eu vou passar um pouquinho aqui, só por essa abordagem aqui de David Altshuler, falando sobre aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica, e segundo ele, o aluno, ele aprende de duas maneiras. Ele aprende ou de forma mecânica ou de forma significativa. Claro que para cada uma das abordagens existem as suas especificidades. Por exemplo, por que eu vou falar isso? Porque nós estamos falando de desenvolvimento do aluno. Para o aluno se desenvolver, ele precisa aprender. Na aprendizagem mecânica, o aluno ele aprende através de memorização e decoreba. Esse conhecimento, ele é um conhecimento pequeno e irrelevante. Quando fala pequeno e irrelevante, porque esse conhecimento memorizado, ele não vai fazer ancoragem. O aluno aprende e logo esse aluno, ele esquece. Por que esse aluno esquece? Porque não houve conexão neural. Quando não há conexão neural, não há aprendizagem. O aluno também ele se sente desmotivado, porque muitas vezes ele vai para a sala de aula e o professor vem trazendo um assunto que não faz parte da sua estrutura mental. Então, esse aluno ele tem dificuldade de aprender. E se ele tem dificuldade de aprender, ele vai ficar desmotivado. O aluno, ele memoriza, depois ele já esquece tudo. Eu lembro que quando eu estava fazendo a primeira série do ensino médio, a primeira série do segundo grau, viu, gente? Foi na década lá de 90, se não me engano, foi 89. Eu acho que foi 89 que eu fiz a primeira série do ensino médio. Em 92 eu terminei o magistério, acho que foi isso. E aí eu lembro de um professor de geografia, porque eu fiz magistério, era um curso científico, ou científico não, desculpa, um curso técnico, magistério, curso técnico. Mas o primeiro ano ele era científico, e o segundo e o terceiro ano já era voltado mais para a questão do magistério mesmo, dessa formação de professor. E eu lembro que no primeiro ano do ensino médio, um professor de geografia, eu não esqueço disso nunca, um professor de geografia, ele passou um questionário com 125 questões para a turma fazer uma prova. Aí ele deu, acho que 8 dias. E aí, o que foi que eu fiz? Eu comecei a estudar aquilo ali, memorizei tudo aquilo ali, tinha aquele negócio de dizer que se colocasse debaixo do travesseiro, que a gente memorizava tudo, era pedindo para um, pedindo para outro, fazer as perguntas e tal. No dia da prova, eu fiz a prova, quando eu fui pegar o resultado, eu tirei 10. Mas, se você me perguntasse, um dia, 3 dias, 4 dias, 5 dias depois, se eu lembrava de alguma coisa que eu fiz naquela prova, eu não lembrava de nada. Por quê? Porque não houve aprendizagem, houve decoreba. E quando acontece isso, fica extremamente complicado, certo? Então, por exemplo, tirando pelo meu exemplo, se você dá uma atividade de memorização para seu aluno, esse aluno, ele memoriza, ele decora. Se depois você trouxer para a sala de aula uma problematização para esse aluno, ele não vai conseguir dar conta. Por que ele não vai conseguir dar conta? Porque ele não tem estrutura mental para isso, ele não aprendeu. Então, na aprendizagem mecânica,
o aluno, ele só consegue aprender se o professor, ele, de repente, ele traz um conceito para o aluno memorizar esse conceito, né? Não estou dizendo que isso aqui está errado, ele traz um conceito para esse aluno memorizar, só que com a continuidade, o professor vai procurando fazer ancoragem, certo? Desse conhecimento. O que é fazer ancoragem? É trazendo elementos para poder compor essa estrutura mental de um conhecimento prévio que o aluno já tem. Aí sim, segundo David Alsobel, isso aí nós chamamos de aprendizado contínuo, certo? Mas a memorização, a decoreba por decoreba, confia em si mesmo, só para poder fazer provas, testes, apresentar trabalhos, isso aí não tem muito sentido e não tem significado. Não tem significado para o aluno e muito menos para o professor, porque ele também se desmotiva quando ele vê que seu aluno não está aprendendo, certo? Já na aprendizagem significativa, o que acontece? O aluno, ele aprende de acordo com os conhecimentos que ele já tem na sua estrutura cognitiva. Então, quando o professor, ele traz um conhecimento novo para a sala de aula, se esse aluno já tem algo pré-existente na sua estrutura mental, fica mais fácil para o aluno, porque vai haver ancoragem, vai haver conexão. Então, o aluno, ele aprende de uma forma mais motivada, certo? Ele aprende de uma forma mais gostosa, o aluno, ele se sente também motivado para isso. Aí o professor pode perguntar assim, então quer dizer que na aprendizagem significativa o aluno não esquece? Ele pode até esquecer, certo? Ele pode até esquecer. Isso acontece com a gente, com todo mundo acontece isso. Por exemplo, se nós estamos discutindo um tema, de repente a gente para de discutir esse tema ali, passa 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano sem falar desse tema, você termina esquecendo, mas ele está lá na sua memória porque você aprendeu, ele faz parte da sua estrutura mental. Então, você aprendeu, certo? Ele faz parte da sua estrutura cognitiva. É como se tivesse um efeito residual. Esse efeito residual é, por exemplo, se de repente você retomar esse assunto de novo, você vai lembrar. Por que você vai lembrar? Porque faz parte da sua estrutura cognitiva. Ele não saiu. O que acontece na memorização? Você aprende e daqui a pouco você esquece. E não fica nenhum resíduo. Entendeu? Tem uma estrutura de conhecimento muito mais organizada, é como se fosse uma espiral. O espiral, ele não tem uma base, daí vai construindo. É a mesma coisa, certo? Eu não estou dizendo que isso só se dá de forma linear, não. E algumas vezes é realmente de forma linear o conhecimento. Por exemplo, se o professor ele vai trabalhar com um aluno um assunto, vamos dizer assim, matemática, ele vai trabalhar com expressões numéricas. Para o professor trabalhar com expressões numéricas, quais são os conhecimentos prévios que esse aluno precisa ter? O conhecimento prévio principal que esse aluno precisa ter é a noção das 4 operações, certo? Então, isso aí é realmente uma coisa linear. Ele vai aprender as 4 operações para depois ele aprender expressões numéricas. O professor pode trabalhar expressões numéricas e depois trabalhar a noção de operações, só se ele trabalhar já nas expressões numéricas, ensinando noções ensinando as noções das 4 operações. Aí sim, mas é interessante que o professor, ele venha trabalhando com essa estrutura, com esse conhecimento ele mais organizado, que o conhecimento ele vai se ampliando e vai ficando mais fácil para o aluno e vai ficando mais leve também. O aluno ele tem um empenho emocional muito grande porque ele está integrando conhecimento novo ao conhecimento existente, ele amplia as ideias, ele vai ampliando o seu horizonte de conhecimento. Então, isso aí é uma forma mais significativa do aluno aprender. Eu acho que tem um significado também para o professor, porque quando o professor ele sabe que o aluno está aprendendo, esse professor também ele fica motivado. Então, todos saem ganhando, certo? Nessa construção do conhecimento, segundo Jean Piaget,
que isso tem a ver com aprendizagem significativa, isso tem a ver também com contextualização, certo? E se dá da seguinte maneira, essa construção desse conhecimento nessa estrutura mental. O professor chega com um conhecimento novo, o aluno assimila, certo? O aluno assimila e, ao mesmo tempo, o aluno está acomodando esse novo conhecimento para depois equilibrar. Por isso que o professor ele não pode começar um assunto hoje e amanhã, pronto, ele achar que o aluno já aprendeu. Não, precisa de repetição, precisa de dar tempo para que esse conhecimento ele possa ser acomodado, para que esse conhecimento ele possa ser equilibrado. Por isso que quando vem a habilidade, é interessante que o professor ele trabalhe vários procedimentos para poder ele trabalhar realmente essa habilidade de uma forma completa, até porque a habilidade ela é conceitual, procedimental e atitudinal. E ele não consegue fazer isso em apenas uma aula, certo? Então tem que dar esse tempo de assimilação, acomodação, equilibração, e quando chega um novo conhecimento, vem a desequilibração. Isso quer dizer que desequilibra tudo para poder construir tudo de novo, vai equilibrando tudo de novo, porque está chegando um conhecimento novo. É bem bacana isso aí, bem gostoso. É interessante que depois vocês pesquisem aí sobre a construção do conhecimento segundo Jean Piaget. E aí agora está aqui o objetivo maior da nossa aula de hoje, certo? Essa aqui é uma ficha de acompanhamento pedagógico, né? É uma ferramenta. Essa ferramenta eu que construí, certo? Mas assim, gente, é uma sugestão, certo? Vocês podem mexer nisso aqui, vocês podem ficar à vontade para poder fazer, colocar os elementos em outro lugar, mudar, acrescentar outras coisas. Tem os professores que trabalham aí com mais de uma disciplina, que esse professor ele pode colocar aqui uma outra coluna para poder colocar todas as disciplinas. Você pode fazer também as fichas por conceitos, certo? Eu vou explicar aqui cada um desses elementos. Aqui você vai colocar o ano letivo, para que você tenha isso tudo organizado, você pode colocar tudo em uma pasta. O componente curricular, eu fiz aqui por componente curricular. Se você quiser fazer, se você dá aula para todos os componentes, você pode organizar isso aí, mas eu acho que por componente fica até melhor para você poder observar, ou então por área. E o período de observação, é interessante que o professor coloque também o período de observação. Nessa coluna aqui, ó, o professor irá colocar o nome dos alunos, certo? Aqui, você pode colocar a habilidade. A habilidade é um indicador. O indicador é como se fosse um parâmetro, certo? É o que você espera. Então, o indicador é sempre o que você espera, é sempre o seu parâmetro. Aqui você vai fazer um diagnóstico da realidade de seus alunos, certo? Quando você faz esse diagnóstico, você tem uma noção. Para isso, o professor ele precisa entender de BNCC, ele precisa entender do que os alunos desenvolvem no primeiro ano, no segundo, no terceiro, e aí sucessivamente até chegar no ensino médio. É preciso que o professor entenda sobre esse desenvolvimento, que ele se dá de forma gradativa. Então, é interessante que o professor busque, né, conhecer a BNCC para poder entender tudo isso. Aquele professor que já é experiente, que já passou por várias turmas, ele sabe, ele tem uma facilidade muito grande de perceber isso. Antes da gente passar para essa segunda coluna, essa de atividades propostas, eu vou explicar para vocês aqui a questão dos conceitos, que esses conceitos vocês podem usar aqui quando vocês estiverem fazendo o diagnóstico da realidade. Esse diagnóstico a gente não utiliza só quando vai fazer só quando inicia o ano letivo, ou então quando inicia uma etapa, ou então quando inicia uma unidade, não é. A atividade diagnóstica você faz o tempo todo. Lembre-se que você tem que estar o tempo todo revendo os conhecimentos prévios de seus alunos. Então, isso já é um diagnóstico,
certo? Isso já é um diagnóstico. Às vezes, até com a problematização que você leva para a sala de aula, você está fazendo um diagnóstico com o seu aluno, certo? A depender do que você vai trazer para poder chamar a atenção do seu aluno, você está fazendo esse diagnóstico. E aí, no diagnóstico, professor, você pode utilizar, eu gosto muito desses conceitos, e aí eu coloquei aqui, vocês podem usar, não tem problema nenhum, o distanciado, o nivelado e o aproximado. O que é o distanciado? O distanciado é aquele aluno que ainda não desenvolveu as habilidades requeridas para a série. É aquele aluno que ele está na série, certo? Mas é um aluno que ele está com várias lacunas, né? Aquele aluno que você precisa estar retomando alguns conteúdos, estar retomando alguns assuntos, revendo algumas habilidades, porque o aluno não conseguiu aprender na série anterior, nas séries anteriores, porque às vezes vem de outras séries também. E aí acabou esse negócio do professor receber o aluno e dizer assim, isso aí não era responsabilidade minha, eu vou dar continuidade. Não adianta, professor, porque seu aluno não vai aprender. E aí o professor fala assim, mas eu vou fazer várias atividades? Não, eu vou explicar logo. O aluno nivelado, o aluno está em desenvolvimento das habilidades. É aquele aluno que ele está no nível, né? É aquele aluno que ele é o aluno mediano, ele não está nem abaixo, nem ele está acima, é o aluno que está mediano. E aí o professor vai trabalhar e sempre instigando esse aluno para que esse aluno ele venha se desenvolver e possa ir para o próximo nível, que é o aproximado, né? Que é o sonho aí de muitos professores, ter seus alunos aproximados. Mas sabemos que a sala de aula ela é totalmente heterogênea, são muitos fatores que interferem aí nesse aprendizado do aluno, tem os fatores internos, tem os fatores externos também, tem a questão do meio, certo? Tem a questão cultural, uma série de questões aí. E tem os alunos aí que são os alunos aproximados. Esses alunos aproximados, eles têm um conhecimento e domínio das habilidades básicas requeridas para a série. É aquele aluno que se você pode... o tempo todo, você pode estar desafiando esse aluno que ele vai dar conta, certo? E é interessante que esses alunos, que eles sejam realmente desafiados. Quando esses alunos, eles não são desafiados, esses alunos desmotivam. Então, professor, se você tem aqueles alunos que estão aproximados, você pode trazer atividades diferenciadas para esses alunos com desafios, porque eles gostam. E aí, depois que você faz esse diagnóstico, você pode colocar aqui, fulaninho está nivelado, fulaninho está distanciado, fulaninho está aproximado, tal. Aí, depois você vai propor as atividades. É aí que eu falo para você. Não precisa você trabalhar com vários conteúdos, com vários objetos de conhecimento, até porque eu sei que é complicado para o professor administrar isso. Mas o que você pode fazer, professor, é você... com o mesmo conteúdo, você trabalhar com vários procedimentos, certo? Por exemplo, se você vai trabalhar, vamos dizer que você vai trabalhar gênero textual, notícia. Aí você pode dividir seus alunos nivelado, aproximado e distanciado, ou qualquer outro conceito aí que você der, ou não sei, por quadro que der, não sei como é que você pode dividir. Mas vamos dizer que você dividiu sua sala, e aí você vai trazer atividades para os alunos que são aproximados, então vamos dizer que os alunos que... Não, vamos começar pelos distanciados. Os alunos que estão distanciados, você vai dar uma notícia para que esses alunos possam identificar os elementos de uma notícia. Para os alunos nivelados, você vai pedir que os alunos identifiquem vários gêneros textuais, qual é o texto que se trata de notícia. Para o aluno aproximado, você vai pedir que esses alunos construam uma notícia, né? Que eles ou dramatizem a notícia, eu não sei. E você pode também dividir com outras atividades, porque eu sei que tem alunos que estão distanciados, mais um pouquinho, alunos que estão menos um pouquinho, então você pode propor atividades aí
com apenas trabalhando um conteúdo, professor. Você só precisa ter criatividade. O que é criatividade? Fazer diferente, certo? É criar de forma diferente. Isso que é criatividade. Criatividade é fazer. Como proceder? Isso aqui é o procedimento. De que maneira que você vai fazer? Da maneira que eu falei aqui agora. Para o nivelado, vai trabalhar com identificação de notícias, para o outro vai trabalhar com composição de notícias, e aí vai. Você vai colocar aí o seu procedimento, o seu passo a passo, você pode botar passo 1, passo 2, entendeu? Você que vai organizar aí, de que maneira que você vai fazer aí, você pode fazer sua tabelinha aí no Excel e mandar ver. Quem deve fazer, né? Você pode também aqui nesse quem deve fazer, que são os participantes. Pode ser alunos, pode ser professores, se você tiver auxiliar, né, se a coordenação vai ajudar, o que você precisar aí das pessoas te ajudando, você vai colocar aí nesse quadrinho. E envolver os alunos, porque o aluno, hoje, precisamos trabalhar com protagonismo. Então, o que é protagonismo? É o aluno estar de frente, é o aluno ser responsável por essa construção do conhecimento, certo? E isso é interessante porque o aluno, ele percebe que ele está ali, mas não está ali só para poder estar recebendo, não, né? Ele não é um mero receptor, ele está ali também para poder colocar a mão na massa. É interessante que coloque o quando para você ter essa organização, esse cronograma aí, é interessante. E os recursos, certo? Os recursos que você precisa. Recursos, gente, é algo assim que a gente não pode deixar passar. É preciso colocar que muitas vezes, quando você está dando aula, que você esquece de colocar um recurso, ou que você não leva para a sala de aula, que você não pede para os alunos, termina que depois você se passa com isso aí e a aula não fica da forma que você objetivou porque faltou recurso, certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês aproveitem aí essa ferramenta, façam uso, certo? Eu vou disponibilizar depois isso aí lá na bio, lá no Instagram, e vocês podem ficar à vontade para poder repassar. Marquem também suas colegas aí, seus colegas de trabalho, e muito obrigada, e até a próxima.